Bom, pessoal, quem está aí, nós combinamos de voltar, foi 8h45. Quem tá, Tô aqui, pessoal. foi isso mesmo? Foi. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, tá? Depois o pessoal pode consultar a gravação, senão vai ficar muito tarde, aí depois compromete. Bom, agora, pessoal, nós vamos ver a sessão 2.3, unidade 2, sessão 3, tá? Eu vou pular a 2.2, tá? Que é para sinal não periódico. Depois eu vou te explicar o motivo, porque o sinal não periódico tem um macetezinho lá, que a gente usa o mesmo conceito que a gente aprendeu na sessão 2.1. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela só para mostrar as fórmulas com vocês, primeiro, tá? Vocês vão ver que tem muita coincidência sobre o que a gente acabou de ver agora. Bom, isso aqui está no livro texto de vocês, é a seção 2.3, tá? Seção 2.3, então ela diz o seguinte, agora o sinal ele não tem infinitos pontos, né? Ele tem, na verdade, alguns pontos apenas. Então, toda vez que o sinal ele é periódico, mas eu tenho apenas alguns pontos daquele sinal, ele está discretizado, a gente diz que essa série de Fourier agora, né? Ela é para tempo discreto, tá? Deixa esse nome transformado aqui por enquanto, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Eu vou baixar aqui a fórmula. Aqui o primeiro detalhe, né? Ele coloca nessa teoria aqui o seguinte, né? Sinais em tempo discreto são bastante comuns em aplicações reais. Sistemas microprocessados, por exemplo, né? O computador, de um modo geral, ele pega apenas uma quantidade de pontos. Ele faz a aquisição de sinais para posterior processamento. Como veremos futuramente, a aquisição de sinais consiste em fazer uma representação em tempo discreto de um sinal contínuo, né? A placa AD, então, faz isso. Primeira mudança, pessoal, é que a gente não vai chamar o sinal mais de x de t. A gente vai chamar ele com esse colchete aí em n, tá? Esse n aí está dizendo que é o número de pontos que você vai ter. Então, imagina, se você pegar um sinal sinoidal com 1 Hz, então quer dizer que tem uma senoide em 1 segundo. Aí, se você falar assim, por exemplo, que você quer 10 pontos nessa janela, quer dizer que esse n aí é igual a 10. Se você aumentar esse n para 100, quer dizer que ele vai pegar 100 pontos dessa senoide nesse intervalo, nessa janela de 1 segundo, tá? Bom, se for 1 Hz só, seria o sinal, né, senoidal, ele 1 segundo na janela de 1 segundo. Só que na prática não é assim que funciona, né? O sinal ele vai ter várias variações e esse n aí tem a ver com a quantidade de pontos que você tem daquele sinal todo, beleza? Bom, se a gente estiver falando de um sinal periódico, pessoal, o sinal periódico, quando ele é contínuo, você tem aquele T maiúsculo, né? Você tem a frequência dele e o período é 1 sobre F. T igual a 1 sobre F, beleza? Num sinal de tempo discreto, pessoal, a gente diz o seguinte, que eu tenho um vetor x de n, uma amostra em n, né? Esse n0 aqui, ó, é o período, seria aquele t, mas na verdade esse n0 é a primeira amostra na hora que o sinal começa a se repetir, tá? Então, ele está dizendo que, imagina o seguinte, eu tenho a amostra 0, essa amostra 0 tem um determinado valor. Se esse sinal, um ciclo completo dele tem exatamente 10 pontos, né? Se ele tem exatamente 10 pontos, o x10, na verdade, vai ser igual a esse x10 menos 10 amostras. De tempos em tempos, as amostras vão se repetir, tá? Então, em vez de a gente chamar aquele período t de t maiúsculo, a gente chama aqui a anotação que ele está usando aqui é n, n0. E esse n0, na verdade, é o período fundamental da onda mais básica do sinal, né? Bom,
Aí, o que ele chama, pessoal? O que a gente chamava de ômega zero para sinal contínuo, a gente chama, na verdade, ó, a gente muda a letra. A gente muda esse sigma zero aqui para... Toda vez que tiver sigma zero, é o ômega maiúsculo, tá? Na letra, nas letras gregas, o ômega, ele é minúsculo. O ômega maiúsculo é esse símbolo aqui, tá? Então, ele está dizendo que essa frequência aqui vai ser igual a 2π, seria um F, correto? Seria um F, mas a gente não está mais no domínio do tempo contínuo. Então, a gente usa 1 sobre F, que é esse período básico aqui, que é esse N0. Beleza? Então, isso aqui, na verdade, é uma notação quando a gente vai trabalhando com tempo discreto. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui para você, ó, é bastante similar ao tempo contínuo. Mas trabalhar com tempo discreto é muito melhor. Por quê? Nós não temos mais infinitos termos. Nós temos uma quantidade fixa de pontos daquele sinal. Tá? A equação, pessoal, de síntese da série de um sinal em tempo discreto, ele é dado por xn, colchete, igual a um somatório dos coeficientes ck's de E elevado a jk, continua do mesmo jeito. Só que tem um detalhe, não tem mais t, porque o t seria um tempo contínuo. Então, a gente usa a letra n, tá certo? No lugar do t, nós temos n, que o n, na verdade, são todos os pontos que você tem daquele sinal. Imagina você gravou uma música. Essa música tem 5 minutos, tá? No sistema digital, internamente, esses 5 minutos está distribuído numa quantidade de pontos. Então, essa quantidade de pontos é esse N aqui que aparece aqui, ó, tá? Bom, então os coeficientes ck's aqui, observem a fórmula, ela lembra muito a fórmula anterior. Só que na hora de calcular o coeficiente ck, vai ser igual a 1 sobre, não é o período mais, não é o t mais, o t0, é n0. Mas continua sendo a mesma coisa, o período do sinal. Em vez de ele usar o k, aliás, aqui tem que ser k, tá? K igual. Bom, ele vai pegar dentro de um período daquele sinal todos os pontinhos que fazem parte daquele período, né? Então, o sinal discreto, daqui a pouquinho eu vou mostrar a figura, vai ficar mais fácil de visualizar. O x não é x de t mais, vai ser um xn, né? Porque é cada ponto, imagina o sinal sinoidal, na hora que passa o conversor AD, cada pontinho lá que ele pegou é uma posição desse vetor aqui, ó, tá? Só que observe que aqui eu não estou considerando mais todos os pontos, eu estou considerando apenas os pontos naquele período que eu peguei do sinal discretizado, que multiplica E elevado a menos JK, não é o ômega zero minúsculo mais, porque o ômega zero seria 2πf, para domínio do tempo contínuo. Só que nós estamos falando do sinal discretizado. Então, é o ômega maiúsculo zero. Ok? E, em vez do tempo t, nós temos a quantidade de amostras. Essa primeira equação aqui, pessoal, ela chama equação de síntese. Mesma coisa. E a equação que calcula os coeficientes ck's, ela é chamada de equação de análise. Tá certo? Bom, aí o que acontece? Isso aqui fica mais fácil da gente entender fazendo um exercício, tá? Então, o que ele mostra aqui para vocês no livro? Eu vou mostrar aqui no livro, depois eu vou mostrar nos slides. Ele falou o seguinte, né? Imagina um sinal que tenha 10 amostras, que o período, num período fundamental, ele tem exatamente 10 amostras. Então, ele está dizendo, ó, para 10 amostras, a representação em série de Fourier de tempo discreto terá exatamente 10 coeficientes. O K igual a zero vai considerar, vai ter o K igual a zero até o K igual a 9, porque o K igual a 9 completa um período desse sinal, tá? Então, nós temos que fazer a vantagem que eu não tenho mais infinitos coeficientes. Eu tenho exatamente o número de coeficientes, né? Que é o número de amostras de um período fundamental desse sinal. Bom, mas olhando graficamente, fica mais fácil para a gente visualizar. Esse sinal aqui do lado esquerdo, pessoal, ele é um sinal discretizado. Vocês vão observar aí que sempre que se vocês estiverem estudando esses sinais, eles vão
vão ser colocados sinais mais simples, porque o objetivo nosso não é escrever toda a matemática lá, igual a gente aprende no cálculo, né? É entender as ferramentas de sinais e sistemas. O que ele está mostrando aqui, pessoal? Ele está mostrando um sinal discretizado. Aqui não é tempo mais, tá, pessoal? Aqui no instante n igual a zero, tá? Então, olha lá, em zero, essas amostras aqui, em zero, a amplitude do sinal é zero. Em 1, a amplitude é 1. Olha lá. Em 2, a amplitude é 2. Tá? Depois esse sinal ele começa a se repetir. Ó. Em 3, ele volta para 0. Em 4, ele vai para 1. Em 5, ele vai para 2. Tá? E assim por diante. Bom, ele tem um lado negativo do sinal. Ele está indo de menos 6 a 6. Tá? Então, a referência dele. Ó. Então, o período dele aqui, pessoal, ele tem apenas 3 amostras. Mas aquele N0 lá, se eu perguntasse para vocês assim, qual é o período desse sinal do lado esquerdo aí? Você vai bater o olho, vocês vão ver que a cada 3 amostras, ó, ele está se repetindo. A cada 3 amostras, tá? O lado direito, pessoal, o espectro de frequência, ele diz o seguinte, o que o espectro de frequência mostra no sinal? Ele está mostrando que no K igual a zero, a amplitude é 1. É muito estranho para a gente nesse momento, tá? Mas o que acontece? Ele está dizendo que nesse sinal do lado esquerdo aqui, a frequência fundamental tem um sinal com a frequência fundamental com amplitude 1. Tá certo? Bom, deixa eu só conferir se eu coloquei para gravar a aula aqui, pessoal. Porque senão depois dá problema para quem não estiver assistindo. Tá gravando. Bom, o que esse gráfico aqui está mostrando, pessoal? Para a frequência K igual a 1, ele está me dizendo que a amplitude é meio. Então, a amplitude do sinal aqui é meio. Nós já fizemos uma analogia dessa lá em tempo contínuo. Quando eu peguei o seno com a fundamental, que era 60 Hz, depois eu fui multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5. Então, é isso que ele está fazendo. Ó. Qual é a frequência 2 nesse sinal? Ele está falando que tem uma componente com frequência 2 e amplitude é 0,5. Tá? E ele está dizendo que tem o K igual a 3 e a amplitude é 1. Se eu estivesse considerando apenas a parte positiva, seria de 0 a 3. Mas lembrando que o sinal tem o lado espelhado, né? Ele vai de 0 a 3 e 0 a menos 3 também, porque matematicamente existe a frequência negativa. Então, o menos 1 aqui, ele é o espelho da frequência 1, o menos 2 é o espelho da frequência 2, o menos 3 é o espelho da frequência 3 e assim por diante. Tá? Bom, então nós temos que aprender a fazer esses cálculos aí, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, como é que é a solução desse exercício? Eu vou explicar aqui na apostila, talvez de repente a gente nem... Os slides, eles vão estar explicando, é isso, tá? Primeiro eu tenho que saber que o N0 é 3. Período, a cada 3 amostras, o sinal está se repetindo. Esse N0 aqui seria o período T, para um sinal no tempo contínuo, tá? Então, a frequência, o ômega, né, que seria o ômega minúsculo, esse sigma zero aqui, é o 2π, não tem o F mais, sobre T. Se fosse domínio do tempo contínuo, seria T. Mas não é domínio do tempo contínuo. Então, a gente usa esse N0 aqui, que é 3. Ó, tá? Agora, nós precisamos fazer o cálculo desses coeficientes da série de Fourier. Aí, nós temos que jogar na fórmula. Como é que a gente joga isso na fórmula? C0. Como é que eu calculo o primeiro coeficiente C0? É 1 sobre N0, tá? Bom, naquele período que eu peguei, tem exatamente 3 pontos. Então, o N começa aqui em 0 e vai até 2. Então, ele está dizendo que tem uma amostra na posição 0, tem uma amostra na posição 1 e tem uma amostra na posição 2. Por isso que ele fez lá, C0 é igual a 1 sobre 3, que multiplica. Essa somatória aqui expandida, pessoal, vai dar o x0 mais o x1 mais o x2, concorda? Porque aqui é um somatório. O x0, qual é o valor do sinal em 0? A amplitude dele é 0. E qual é o valor do sinal em 1? A amplitude dele é 1.
Qual o valor do sinal na posição 2? A amplitude dele é 2. Então, se eu somar 2 mais 1, 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, o coeficiente zero desse sinal, o valor dele é exatamente 1. Tá? Então, só para mostrar no gráfico, esses valores 0, 1 e 2 aqui, que são esses valores do xn, são esses valores aqui. Ele está perguntando assim, em 0, o x em 0 é 0. O x em 1 é 1. O x em 2 é 2. A amplitude dele é 2. Tá? Então, é isso que ele fez, o cálculo do C0. Agora, eu preciso calcular os demais coeficientes. Preciso calcular o C1, por exemplo. Tá lá. C1. Vou jogar na fórmula de novo. 1 sobre o período, que é 3. O somatório aqui nunca vai mudar, tá, pessoal? É o somatório das três amostras do período. Então, n igual a 0, lá vai até 2. Tá? Você pode escolher qualquer uma. De xn que multiplica, aí vai aparecer o E. O E elevado a menos, no cálculo do coeficiente, tem o menos. Menos J, o que era ômega zero lá no sinal do tempo contínuo, tá? Porque era menos J ômega T, ômega zero T, né? Agora, para nós aqui, vira o sigma maiúsculo. E o sigma, o valor é 2π sobre 3, tá? Teria um K aqui, tá, pessoal? O K. K é porque é J, como é que é? É J ômega zero K, né? J ômega zero KT. Como o K aqui é 1, então ele multiplicou 1 aqui, por isso que ele não colocou. Então, na hora que eu fizer essa substituição, o coeficiente 1 deu C1 igual a 1 terço. Aí eu vou colocar para o N igual a 0. Para o N igual a 0, esse E elevado a 0 vai dar 1. Então, por isso que apareceu só o X0 aqui, ó. O X0 aqui, ó, nesse primeiro termo. Mas, agora, para o C igual a 1, para o K igual a 1, vai aparecer o X1, que o N eu substituo com 1, vezes um E elevado a menos J, menos J2, não, para 1, né? Menos J 2π, que multiplica o K igual a 1. Tá? Então, por isso que ele não colocou. Mas, aí vai ser agora para o K igual a 2. O valor x2 vezes E elevado a menos J, aí o sigma lá é 2 terços de π. Como apareceu o K igual a 2 multiplicando, ele colocou 4 no numerador. Então, aqui nessa série que ele expandiu, ele fez o cálculo do coeficiente 1, o C1, do sinal. Da mesma maneira, pessoal, ele vai fazer agora... Aí, aqui, na verdade, se você tiver com uma calculadora, você joga os valores, tá certo? Esse cálculo que ele fez aqui, né? A gente não teria essa necessidade, tá? Ele pegou os valores lá Ele, na verdade, ele pegou aqui, ó, 1 terço que multiplica o x0. Qual é o valor do x0? É 0. Mais o x1. X1 é 1. Ele pegou esse E elevado a menos J 2π sobre 3 e aplicou a notação de Euler, que é cosseno de 2π sobre 3. 2π, na verdade, no numerador é 2 vezes 180, dá 360. 360 dividido por 3, né? Como é que é? É 2 vezes, o π é 180, 2 vezes 180. Bom, o cosseno desse valor aqui, ele sabe que é menos meio, tá? Que deu esse valor. Menos J seno. Aí deu o J seno, raiz de 3 sobre 2. Ele só colocou na notação de Euler, né? Que seria o cosseno desse valor 2π sobre 3 em radiano. Aí ele sabe na tabela que tem dado no livro que é menos meio. E depois vem essa outra parte, tá? Então, ele fez a outra parte aqui do 2, que multiplica menos meio, mais J. Bom, se você pegar a sua calculadora, né? Aqui, por exemplo, ele está colocando que é menos meio na parte real, mais J raiz de 3 sobre 6. Beleza? Mas se você for lá na calculadora e fizer o cálculo, aí vai dar um número. Tá? O próximo coeficiente, 2. Usando o mesmo raciocínio. Ele faz o C2, então o K agora aqui, na verdade, vai valer 2. É 1 terço do N variando de 0 até 2, do Xn de E elevado a menos J. Observe aqui, pessoal, que ele já pegou o 2 aqui, já multiplicou no numerador, por isso que ficou 4. 4π sobre 3.
E o n aqui, ó, seria o t, né? Instante tempo. Aí nós vamos fazer agora C2, 1/3, x0, né? O x0, que na verdade é o n igual a zero, desculpa, o primeiro valor do n igual a zero. Na hora que eu pegar esse n igual a zero e jogar no expoente, vai ficar só o x0, mais o n igual a 1, vai dar o x1. Vou pegar o 1 no n e multiplicar lá no numerador, vai ficar menos j, 4π sobre 3. Mais x2, vou multiplicar no numerador, 2 vezes 4 vai dar 8, menos j, 8π sobre 3. Ele fez, então, o cálculo agora do coeficiente 2. Ele usou uma tabela que é dada aí na apostila, tá? Para aproximar esses valores, mas a gente, com a calculadora aí científica, a gente fazia... É só fazer as contas aí que vai chegar nesse número, que é equivalente a isso aqui, ó, menos meio, menos j raiz de 3 sobre 6, tá? Calculou o coeficiente 2. Bom, calcular os coeficientes, pessoal, não quer dizer que a gente não... eu tenho que pegar os coeficientes agora e levar lá na equação de síntese. Então, é isso que ele está dizendo. Assim, os coeficientes de Fourier são C0, 1, C1, menos meio mais j raiz de 3 sobre 6. E C2, menos meio menos j raiz de 3 sobre 6. Tá? Bom, agora eu tenho que levar na série mesmo, para montar a série. Aí o que ele está dizendo para vocês aqui é isso, ó. A série de Fourier não tem mais infinitos termos, igual tinha no tempo contínuo. Não é K infinito. São os coeficientes exatamente igual ao número de amostras naquele período. Tá certo? Dado o coeficiente, então, eu levo na série dele lá para ele montar a série para mim. Bom, como esse livro está preparado para mostrar o sinal não periódico, eu vou fazer uso aqui do AVA mesmo, tá? Porque está mais bem explicado. Então, eu vou parar de compartilhar a tela aqui com vocês. Vou parar de compartilhar. E eu vou compartilhar a tela do AVA. Essa unidade é mais rápida porque, conceitualmente, vocês já... Peraí. Do ponto de vista conceitual, vocês vão ver que o conceito é o mesmo, né? Então, olha só, o que ele está dizendo? Série de Fourier para tempo discreto, né, que é o que a gente está usando. Então, olha lá. Então, os sinais em tempo discreto são periódicos, tá? Aqui, em vez de x de t, então, agora, a notação sempre vai ser colchete, para dizer que esse sinal é no tempo discreto. Ele está dizendo que no tempo discreto, o xn é igual a 1xn menos o número de amostras do período. O número de amostras do período lá do ciclo, né, do sinal. Né? Aí ele está dizendo, onde n0 é o período fundamental. Com isso, podemos determinar a frequência fundamental como ω0, 2π sobre n0. Beleza? As duas fórmulas, então, estão aqui. Ó. O xn é igual a um somatório, um k dentro, o k vai variar dentro daquelas amostras do período que você escolher, do ck que multiplica um e elevado a jk ω0n. Aqui está certo, tá vendo? Na equação de síntese não tem um negativo no expoente, tá? Na hora de calcular os coeficientes, pessoal, o ck aqui vai ser 1 sobre n0, que é o período, somatório, né, das amostras que estão dentro daquele n0, naquele período, né, naquele ciclo que você pegou, do xn, que são as amostras, vezes 1e elevado a menos jk ω0n. Então, o que era t lá virou n, o que era ω0 virou esse sigma maiúsculo 0 para denotar que é tempo discreto. O k continua do mesmo jeito e o j continua do mesmo jeito. Tá certo? Bom, aqui ele vai... É mais ou menos aquilo que eu expliquei para vocês, né? No tempo discreto, ele está dizendo isso, ó. Uma diferença entre tempo contínuo e tempo discreto é que no tempo contínuo você tem infinitos coeficientes de Fourier, né? Eu não vou ter mais infinito para tempo discreto, eu tenho uma quantidade finita de termos, que é exatamente igual ao número de amostras do sinal discretizado. Normalmente, né,
variando de K de 0 até N0 menos 1, porque a primeira amostra é no instante 0 do sinal. Então, a última vai ser o N0 menos 1 unidade. Em outras palavras, se você tiver um sinal com exatamente 10 amostras no período fundamental, a representação em série de Fourier de tempo discreto terá 10 coeficientes. O primeiro coeficiente K igual a 0 e o último K igual a 9. Tá? É importante ressaltar que o somatório pode ser realizado dentro de qualquer período, desde que a quantidade de termos deste exemplo permaneça sempre com N0 igual a 10. Você pode escolher, né, o período, mas não pode diminuir uma amostra, senão bagunça o sinal todo. Tá? Além disso, os coeficientes de Fourier são periódicos. O CK vai ser igual ao CK menos N0. Tá? Então, os coeficientes, né, acompanhando aí o mesmo conceito de sinal periódico, né, o CK vai ser igual ao CK menos N0. Se você tiver, por exemplo, se o N0 for 10, o que ele está dizendo para você é que se você calcular o C3 vai ser igual ao C13, vai ser igual ao C23, vai ser igual ao C33, porque se eu estou falando que o período são 10 amostras, a cada 10 amostras o sinal vai se repetir. Então, o coeficiente vai dar o mesmo valor. Tá? Então, uma grande vantagem disso aqui, pessoal, é que o sinal de Fourier de tempo discreto, né, ele não tem o problema da convergência. Quando você vai fazer uma integral, tem a questão do sinal ser derivável. Né? Se tiver uma descontinuidade, não há convergência. Tá? Então, tem essas considerações na matemática. Aqui, como nós estamos falando de pontos, o ponto, nós estamos fazendo somatório, basta que o sinal, os valores dos pontos, se eu tiver, na verdade, ele vai entrar dentro de somatório. Então, não tem problema de convergência matemática, tá? Então, foi esse sinal que ele mostrou para vocês aí, ó, né? Ele quer saber quais frequências que estão dentro desse sinal aqui, tá? Então, aquele cálculo que eu fui mostrando para vocês, ele está aqui, ó. O sinal tem período N0 igual a 3, frequência σ0 é 2π sobre 3. Precisamos determinar os coeficientes. Olha lá, o C0. O C0, quando aparecer o E elevado a 0, vai sumir e vai dar 1. Então, olha lá, 1 sobre N0, N igual a 0 até 2 do Xn. Na hora que eu calculei o C0 aqui, deu 1, o primeiro coeficiente. O C1 foi aquilo que nós vimos lá no livro, ó. O C1 é K igual a 1. Então, vai multiplicar lá na mesma coisa. Expande a série, 1 sobre N0, 1 terço, de N igual a 0 até 2. Então, Xn igual a E elevado a menos J, 2π sobre 3, que é o sigma maiúsculo. O K aqui é 1, né? Então, por isso que ele não colocou K igual a 1, vezes o N. Na hora que eu expandir essa série aqui, vai dar esses valores de baixo. Tá? Não vou repetir aqui não, que nós já fizemos, né? Então, o C1, então, deu esse número. Tem uma parte do número que vai ser a parte... esse número é um número complexo. O coeficiente é o coeficiente complexo, tá? Então, vocês observem que ele deu 1 terço, o x0 é 0, mais o x1 é 1, ele multiplicou aqui, colocou na notação de Euler, mais 2, que multiplica esse número. Fizer isso aqui na calculadora, né? Na verdade, ele deixou aqui sem fazer as contas, né? Sem deixar o valor exato. Mas é só você, é um número complexo, somar a parte real e colocar o J em evidência, fazer na calculadora e colocar o valor do J, né? Fazer a conta aí na calculadora, tá certo? Para a gente que não precisa, né? É só entender o conceito. C2, ele vai repetir o cálculo para calcular o coeficiente 2. Desse coeficiente 2, ele já colocou, já fez a simplificação lá, menos meio, menos J raiz de 3 sobre 6, é o segundo coeficiente. Tá? Isso aqui, pessoal, o mais importante é entender o conceito. Porque você fazer isso no papel aí, você vai ver que, né, vai cair num monte de conta aí, matemática, com raiz, com seno, cosseno, aí para isso que existe o computador, para ele ajudar a gente. Tá? Falta calcular mais um coeficiente. Ah, não, desculpa. Na verdade, são 3 amostras, né? Mas como nós começamos com 0, o primeiro coeficiente é o C0, o segundo coeficiente é o C1, o terceiro coeficiente é o C2. Então, isso é o suficiente para a gente representar aquele sinal, que é isso que ele está mostrando aqui, ó.
Então, assim, os coeficientes de Fourier são C0 igual a 1, C1 igual a menos meio mais J raiz de 3 sobre 6, e C2 igual a menos meio mais J raiz de 3 sobre 6, tá? E o espectro de amplitude foi apresentado na segunda imagem, né? O espectro de amplitude, pessoal, ele quebra o sinal e ele descobre, lá dentro daquelas exponenciais complexas, qual é a amplitude que tem o coeficiente 0, qual é a amplitude que tem o coeficiente 1, qual é a amplitude que tem o coeficiente 2. Ele está na nossa cara aí, ó. Olha o C0. Qual é a amplitude do C0? 1. Qual a amplitude do 1? Se eu calcular esse módulo aí, vocês vão ver que vai dar em torno de meio. Olha o C2 aí. Então, o espectro de amplitude, ó, ele está associado a isso. Ele está dizendo para você quanto que a frequência 0 vai entrar naquele sinal, quanto que a frequência 1, quanto que a frequência 2, tá? Bom, calculei os coeficientes. Eu vou jogar na série. Bom, eu não vou abordar transformada agora não, tá? Essa é a etapa 1 do curso. Na verdade, a transformada de Fourier é para sinal não periódico. 9 e 15 aqui, eu não vou fazer conta na mão matemática, não, porque dá um trabalhinho. Na verdade, assim, a gente não vai trabalhar com sinal não periódico. É importante saber o conceito, mas nesse horário do curso fica meio pesado, sabe, para explicar isso aqui. Então, eu vou explicar a parte para sinal contínuo, tá? E aí, eu vou voltar lá na unidade 2.2, vou só explicar a teoria aqui. Eu vou explicar, na verdade. Não, tem que clicar aqui. Vou ter que descompartilhar a tela. Como é figura, pessoal, isso aí não... Eu vou explicar a teoria para sinal não. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela e aí eu vou deixar assim para tirar dúvida, né? Já disponibilizei a prova aí para vocês também. Senão vai ficar muita matemática, esse negócio dá uma embolada na cabeça, tem hora. É daí que o MATLAB ajuda, né? As ferramentas computacionais. Bom, eu espero que essa figura aqui ajude a gente, tá? Eu vou disponibilizar aqui, eu vou parar de compartilhar a tela com vocês e vou compartilhar essa tela. Bom, o que acontece, pessoal? O que é um sinal não periódico? O sinal não periódico, nessa figura aqui, tem um exemplo. Ó. Isso aqui é um sinal não periódico, tá? Ele não se repete no tempo, tá vendo? Ele deu uma subidinha aqui, desceu, parou. Ficou uma figurinha só. Agora nós vamos dar uma viajada, tá? Para entender isso aí tem que dar uma viajada. 9h20 da noite. O que acontece? O sinal periódico, pessoal, é um sinal com o período t conhecido, correto? Se eu pegasse esse sinal aqui no tempo e pegasse ele e colocasse nessa figura de baixo, ó, eu fui replicando ele aqui, ó. Eu fui colando ele aqui. Fui fazendo ele um do lado do outro, tá? O que acontece? Olha que viajada que eu vou dar aqui, pessoal. Esse sinal da figura 1, se eu considerasse, porque o t aqui está tendendo ao infinito, né? Ele é um sinal que lá no t igual a infinito, nas duas pontas, ele tem um menos infinito numa ponta e um mais infinito na outra. Se alguém conhecesse o infinito, será que a gente poderia falar que esse sinal aí, ele é um caso particular de um sinal periódico com período igual a infinito? É isso que ele fez aí. Todo sinal não periódico, né? Porque o sinal periódico ele é aquele que se repete. Quer dizer que todo sinal não periódico é um sinal periódico, mas que repetiu só uma vez. Tá? Então, o que ele colocou na figura de baixo foi isso. Ó. Ele repetiu aqui o sinal, colocou um instante t0 sobre 2, que é o período dividido por 2, e colocou menos t0 sobre 2, que é o outro lado. Mais para baixo, pessoal, ele vai falar para vocês assim agora. Resolva essa figura utilizando a mesma notação que vocês resolveram.
para a série de Fourier de tempo contínuo. Só que esse T0 aqui tem que ser infinito. Na hora que for fazer aquela integral, é o que ele está explicando aqui embaixo. Então, olha lá. Na hora de calcular os coeficientes, ó, o CK aqui, a equação de análise, é 1 sobre T0, de menos T0 sobre 2 até T0 sobre 2. O X, o sinal lá, ele usou uma notação aqui em T0, né? De 1A elevado a menos JK ômega 0T. O ômega aqui é porque é domínio do tempo contínuo, tá? Bom, aí ele vai explicar isso para vocês agora. Analisando essa integral, podemos notar que x de T0 entre menos T0 sobre 2 e T0 sobre 2 equivale a integral sinal entre no instante de tempo menos infinito a infinito. Que nós consideramos um período, o período do sinal, como sendo infinito, que ele é um sinal não periódico, tá? De forma que CK igual a 1 sobre T0, quando você resolver essa integral aqui de menos infinito a infinito, tá? Na hora que você resolver essa integral, você está calculando os coeficientes. Assim definimos. Aí quando ele fala um x de ômega aqui, ó, ele usa maiúsculo para definir a transformada. Ele está dizendo que o x de ômega como uma função contínua em ômega e o coeficiente CK. Então, esse cálculo que ele está fazendo aqui, tá? Ele está dizendo o seguinte, ó, x de ômega igual a integral de menos infinito a infinito, x de t, de a elevado a menos j ômega t dt. Depois que ele resolver essa integral, ele multiplica por 1 sobre t0, aí o t0 é o período fundamental do sinal, tá? E aí ele calculou esse CK aqui. Bom, pessoal, eu vou deixar só a teoria disso aqui para vocês, tá? A transformada, na verdade, você vai aplicar quando o sinal é não periódico. Mais para frente, a gente vai ver que transformada você aplica para qualquer tipo de sinal, né? Porque o sinal não periódico é um caso particular do sinal periódico. Você pode aplicar o conceito da transformada para resolver qualquer tipo de sinal. Se ele for periódico, a transformada resolve. Porque se ele for periódico, essa integral aqui, ó, não vai ser menos infinito a infinito, vai ser o menos, por exemplo, menos período, menos meio, igual aquela onda quadrada que a gente fez, até mais meio, que é o outro ponto lá do período, tá? Se for infinito, ele resolve também. Então, a transformada resolve tudo. A transformada é o Chuck Norris aí do negócio, tá certo? Quando a gente fala em tempo discreto, pessoal, no MATLAB, na verdade, é só substituir aquele T lá por uma outra letra. Mas não tem diferença no MATLAB de script para tempo contínuo e script para tempo discreto. Dentro do MATLAB, tudo é tempo discreto para ele. Tá? Porque são pontos. Quando você fez lá aquele K igual a de menos 10 a 10, aquele K está trabalhando apenas com alguns intervalos. Quando você fez lá um N igual a 1 bilhão, por mais que se aumente esse N aí, sempre vai ter apenas algumas amostras naquele intervalo. Tá? Bom, 9h25 agora, pessoal, eu não pretendo prolongar muito não, tá? Então, depois a gente vai voltar nessa questão da transformada. Eu analisei aqui, pensando bem aqui, eu vou dar uma passada nessa prova e vou falar o seguinte com vocês. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui e vou compartilhá-la de novo. Eu vou compartilhar a prova. Aí depois eu libero para quem quiser tirar dúvida. Eu coloquei um exercício de transformar, de tempo discreto na prova. Mas eu estou pensando bem aqui, se vocês, na hora de fazer esse exercício aí, eu vou deixar ele opcional, tá? Vou deixar ele opcional. Essa série aqui, tá vendo? Tem um VOF aqui que é bem tranquilo, tá? É mais conceitual, mas na hora de simular esse negócio aí no MATLAB aí, se vocês acharem que tá muito grande aí, vocês podem deixar isso aí por enquanto, tá? Porque eu dei essa parte discreta, eu só consegui dar isso agora, né? Embora seja muito parecido com o tempo contínuo, aí eu vou, 9h30 agora, vou fazer o seguinte, se o aluno me entregar, eu corrijo, tá? Se ele não entregar, eu faço proporcional do que ele entregou. Só dessa parte discreta, tá, pessoal? Conceito não, conceito
eu expliquei para vocês já tem um tempo já, tá? Então, eu vou parar de compartilhar as telas aqui, tá? Eu espero que agora as aulas, a gente consiga, né, fluir melhor, né? O próprio Giovanni, que está aí, hoje vocês viram que na aula de sinais e sistemas eu tenho poucos contratempos de Teams, tá? Só que nas outras disciplinas, como os encontros são de 15 em 15 dias, muitas vezes o aluno está fazendo ajuste de matrícula, então tem um contratempo ou outro, né? Então, mas agora eu acredito que a gente vai seguir melhor na matéria aí, tá certo? Um outro detalhe que eu queria passar para vocês é um livro que eu joguei para vocês, que é um livro vou parar de compartilhar a tela, que é um livro do Singer. Vou explicar esse livro para vocês aí. Só um minutinho. Bom, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, essa matéria, tá, pessoal? Ela é uma matéria que ela usa muitos conceitos, né? Ela é uma matéria assim, por exemplo, se você estiver trabalhando com sinais e sistemas para áudio, as aplicações, né, a teoria de Fourier, essas coisas a gente aplica. Né? Isso não é específico para um assunto ou outro, não, tá? Mas imagem, por exemplo, na engenharia elétrica, né, eu vou dar um enfoque mais voltado para sinais de tensão, sinais de corrente. Então, mas de um modo geral, os livros, até expliquei isso para a Bruna hoje, né? Mandei um áudio para ela, mandei esse livro mais cedo, e expliquei o seguinte: esse livro aí é um livro que ele é só do MATLAB. Esse camarada aqui, o Singer, esse cidadão aqui, ele chegou um belo dia e falou assim: tá vendo que está escrito aqui embaixo, ó? Alan Open, o Signal Processes, os livros da série de processamento de sinais, o papa dessa área chama Oppenheim. Tá? O material de vocês lá da Croton, né, que ele monta lá aquele livro, ele é baseado nesse livro aí, tá? Só que o cara ele descobriu o seguinte: muitas vezes os pesquisadores eles têm muita teoria, muita bagagem matemática, mas na hora de programar os scripts, essas coisas todas, eles acabam não tendo tanta habilidade. Então esse cara aí, ele criou esse livro só com exemplos de MATLAB, implementando os sinais em cima do MATLAB, tá? Então, esse livro é uma referência que eu vou deixar disponível para vocês. Então, se vocês forem lendo, olha lá, ele vai explicar para vocês fazerem todos os tipos de sinais aí no MATLAB, tá? Olha lá. Então, o capítulo 1 dele aqui, sinais e sistemas. Na verdade, ele está associado ao capítulo 1 do livro do Oppenheim, tá? Sistema linear invariante no tempo. Né? O que é um sistema linear invariante no tempo? O sistema linear, pessoal, é aquele que obedece ao princípio da superposição. Invariante no tempo são aquele sistema que os coeficientes, né, o valor dos parâmetros não mudam. O sistema elétrico, o valor do capacitor não muda. O valor da resistência não muda. Tá? Então, lá no capítulo 1 no módulo 1, ele vai explicar isso lá para vocês. Modelar um avião, por exemplo, a gente não pode modelar o tanque do avião como sendo um sistema linear. Porque se você modelasse como sistema sendo linear, você está dizendo que o tanque do avião, o avião está voando e não está mudando os parâmetros. Isso é um erro. Porque a quantidade de combustível que você tem lá dentro, na medida que o avião vai voando, vai diminuindo. E vai diminuindo o peso, né, do avião. Vai influenciar no peso. Tá? Então, esse livro é um livro aí que depois ele vai falar, por exemplo, ó, representação em série de Fourier. Tá? Então, tem muitas funções aí, por exemplo, alguém pode falar assim, não, o Geraldo explicou a função FFT outro dia, eu sou um cara que eu gosto de pegar um script, rodar, ver ele funcionando e depois vou estudando ele ali aos poucos, né? Mas aqui ele fala para você como que é a função FFT, ó, tá?
Então, está aí um livro, né, que vocês podem... Olha lá, capítulo 4, só sobre transformada de Fourier em tempo contínuo. Depois, olha lá, capítulo 5, transformada... Como é que é? Transformada de Fourier de tempo discreto. Lembrando, pessoal, que transformada é para sinal não periódico, tá? Mas aí, né, como eu falei aquela hora, ele resolve qualquer um, tanto periódico quanto não periódico, tá? Mas na teoria, transformada é para periódico. Então, ele vai fazendo lá o capítulo 6, e eu não sei por que cargas d'água, pessoal. Eu acho que alguém lá atrás explicou toda a teoria e depois, no final, eles chegam na parte de amostragem. Eu gosto de explicar essa parte de amostragem antes. Então, por exemplo, embora a gente esteja chegando na unidade 2, teve uma aula que eu expliquei para vocês a amostragem. Se vocês forem lá no material de vocês, vocês vão ver que a amostragem está lá na unidade, se não me engano, 4.1, tá? Depois ele vai falar aqui sobre sistema de comunicação, né? Transformada de Laplace, ó, tá? Lá na teoria de controle moderno, a gente vê um pouco, transformada Z e assim por diante, tá? Então, tá aí um livro que eu deixei para vocês. É 9h30 agora, tá? Hoje a ideia que seria aquela avaliação, mas eu falei, bom, não justifica a gente, né, ficar travando vocês aqui para ficar fazendo prova aí, porque a disciplina, vocês é que tem que ver aí o quanto vocês querem investir nela, né, para saber a quantidade de tempo que tem, tá certo? Então, tá aí eu vou parar de compartilhar minha tela aqui. Por hoje é isso, tá, pessoal? 9h30. Então, eu vou encerrar aqui e vou deixar disponível quem quiser tirar alguma dúvida, tá? E aí, quem não tiver dúvida nenhuma, eu já vou deixar essa aqui, ó. Vou mostrar aqui na parede, ó, tá? Coloquei uma internet aqui de 50 MB, então os vídeos estão subindo com bastante velocidade aí, tá? Então, estou aí disponível para tirar dúvida, tá bom? Quem não tiver nenhuma dúvida, um bom final de semana e até terça-feira, tá? Para mandar esse arquivo aí para mim, beleza? Então, estou aguardando aqui para vocês tirarem dúvida. Pode habilitar o microfone aí, estou disponível. Então, boa noite. Boa noite. Professor, eu mandei a atividade do gráfico no seu e-mail. Oi? Beleza. A atividade no seu e-mail do gráfico lá do trifásico. Tá bom, ótimo. Beleza? Beleza. Então, eu vou desligando aqui então. Obrigado, hein, Tá pessoal? bom, um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vou encerrar. Giovanni, tudo tranquilo? O que acontece? Um minutinho, por favor. Sim, Giovanni? Ô, professor, eu tive uns probleminhas aqui no finalzinho da aula aqui. Acabou Certo. que eu perdi as últimas informações suas aqui. Você só complementou a respeito do trabalho, é isso? Não, eu falei o seguinte, como eu expliquei série de Fourier de tempo discreto só agora, na hora que você estiver fazendo os exercícios lá da avaliação, quando chegar nessa parte, se agarrar muito, você pode deixar lá que depois eu vou corrigir proporcional. Ah, ok. Entendi. Porque não tem diferença, entendeu? No MATLAB é tudo a mesma coisa. Perfeito. É mais ou menos a questão... Tudo bem, então. Tá bom? Qualquer dúvida também é só me perguntar. Combinado, então. Bacana. Beleza? Um abração, então, e boa noite. Boa noite, senhor. Até mais, tchau.